candidatura para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 34ª Sessão Ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 17 dias do mês de julho do ano de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, no exercício da presidência, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e legalmente representado pelo doutor procurador-chefe, Dr. Ricardo Schneider. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente em exercício declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovado sem contestação. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa, do exercício da presidência, facultou a palavra às senhoras conselheiras, aos senhores conselheiros e ao doutor procurador. Com a palavra, o doutor procurador, Dr. Ricardo Schneider, fez suas considerações. A primeira, reiterando o envio da lista ao Tribunal Eleitoral. A segunda, sobre os sorteios dos grupos, na qual ficou definido na sessão passada. Sobre o assunto, associou-se o senhor conselheiro Anselmo Brito e o excelentíssimo senhor presidente do exercício da presidência. No momento, o excelentíssimo senhor presidente em exercício informou que, com relação ao encaminhamento da lista, será encaminhada até o dia 20 de julho, tendo em vista uma verificação que o vice-presidente conselheiro Cícero Amélio observou e estaria analisando. Com relação ao sorteio, será feito hoje, permanecendo com a palavra a ter seu comentário sobre a reunião, que foi verificado no regimento interno que o procedimento correto seria conforme regimento. Seria, após a relatoria do processo, passaria a palavra ao Ministério Público de Contas e, posteriormente, colocado em discussão. Em seguida, em votação. Seria manter o regimento da Casa. Fazendo uso da palavra, o doutor procurador-chefe, Dr. Ricardo Schneider, disse querer deixar registrado em ata e em público que o Ministério Público de Contas não participou desta reunião. O Ministério Público entende que deliberações e decisões devem ser tomadas em plenário com a presença do Ministério Público, salientando a posição do Ministério Público em relação ao que houve na sessão passada, na leitura que se deve fazer no regimento interno, que não deve ser interpretado a ferro e fogo, mas se assim for, faremos. Sobre o assunto, associaram-se o senhor conselheiro Anselmo Brito e o senhor conselheiro Sérgio Ricardo Maciel, no que diz respeito ao cumprimento do regimento interno. Usando a palavra, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa, no exercício da presidência, fez esclarecimento com relação à reunião, foi relativa a questões administrativas do tribunal. Por isso foi apenas para os conselheiros. Quando necessitada a presença do Ministério Público, ele será convidado. Facultando a palavra às senhoras conselheiras, aos senhores conselheiros e ao doutor procurador. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. TC 14692/2008. Contrato com a Somurb. Aprovada a resolução 095. TC 3936/2006. Contrato com a DR. Aprovada a resolução 096. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente em exercício iniciou o sorteio dos grupos que passarão por fiscalização em loco durante este ano. Foram sorteados 2 municípios para cada conselheiro. Grupo 1, conselheira Maria Cleide Maribon de Quebranguinha. Grupo 2, conselheira Rosa Albuquerque, Coqueiro Seco e União dos Palmares. Grupo 3, conselheiro Anselmo Brito, Campo Alegre e Campo Grande. Grupo 4, conselheiro Cícero Amélio, Olho d'Água das Flores e Lagoa da Canoa. Grupo 5, conselheiro Otávio Lessa, São José da Laje e São Luís de Quitumba. Grupo 6, conselheiro substituto Sérgio Maciel, Palestina e Canapi. Secretarias. Grupo 1, conselheira Maria Cleide, Secretaria de Infraestrutura. Grupo 2, conselheira Rosa Albuquerque, Secretaria de Estado, Pesca e Agricultura. Grupo 3, conselheiro Anselmo Brito, Secretaria do Estado de Turismo. Grupo 4, conselheiro Cícero Amélio, Secretaria de Assistência e Defesa Social. Grupo 5, conselheiro Otávio Lessa, Secretaria do Estado de Educação e Esporte. Grupo 6, conselheiro substituto Sérgio Maciel, Ministério Público Estadual. Ficando para sortear na próxima sessão a administração indireta. O excelentíssimo senhor presidente em exercício solicitou a senhora conselheira Rosa Albuquerque para assumir a presidência.
Para relatar, o conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, TC 6450/2002. Trata-se do balanço geral na Prefeitura de Porto Calvo. Após relatada e discutida a matéria, aprovada a decisão simples, com voto contrário do senhor conselheiro substituto Sérgio Maciel. TC 7375/2012. Balanço geral da Prefeitura de Colônia de Leopoldina. Após relatada e discutida a matéria, aprovado o acórdão multa 007, com voto contrário do conselheiro substituto Sérgio Maciel. Não havendo processo para relatar, o excelentíssimo senhor presidente em exercício comunicou que quinta-feira não estaria presente na sessão por estar viajando, representando o Instituto Rui Barbosa, facultando a palavra às senhoras conselheiras, aos senhores conselheiros e ao doutor procurador. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente em exercício, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando as senhoras conselheiras, os senhores conselheiros e o doutor representante do Ministério Público de Contas para a sessão de quinta-feira no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque. De acordo. Conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. Conselheiro Anselmo Brito. De acordo, excelência. Auditor substituto e conselheiro Sérgio Maciel. De acordo, excelência. Aprovado. Senhoras, senhores conselheiros e doutor do Ministério Público, apesar do óbvio, quero comunicar que suspendi minhas férias e estou no meu retorno. Está facultado a palavra às senhoras, senhores conselheiros e ao doutor do Ministério Público. Excelência. Com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Questão de ordem, o conselheiro substituto, Alberto Pires, ele está convocado. Entendo que o seu retorno, o presidente Cícero, também retornaria à sua condição de conselheiro. Mas visto o impedimento do conselheiro Otávio Lessa na sessão de hoje, por já estar convocado o conselheiro substituto Alberto Pires, eu acho que ele deveria ocupar a cadeira do conselheiro Otávio Lessa, já que consta da ata que ele não está presente hoje por estar representando o IRB, parece que em Santa Catarina, se não falar a memória. É um lembrete assim, porque ele está automaticamente convocado ainda, então eu acho que pode ter possibilidade. Do
conselheiro Cícero por estar na presidência. Exatamente, Excelência. O conselheiro Cícero não chegou, então cada falta, cada ausência, eu só queria ouvir o plenário que, havendo alguma ausência, se automaticamente o auditor já toma assento ao plenário ou não. É isso daí, eu gostaria de ouvir o plenário e o que o plenário decidir, este presidente cumprirá. Conselheira Rosa Albuquerque. Presidente, no nosso regimento está assim determinado que a substituição é nas faltas e ausências. Sim. Conselheira Maria Verde. Sim, presidente. Bem, conselheiro Sérgio. Também sou de acordo, Excelência. Senhor auditor, toma assento ao plenário, por favor. Continua a facultada a palavra às senhoras e senhores conselheiros. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, para relatar, a conselheira Rosa Albuquerque. Sem processo, presidente. Nós chamamos da vontade. Não tem processo. Conselheiro também. Conselheiro Anselmo Brito. Excelência. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público junto a esta Corte, tenho a relatar o processo 1637 de 98. Trata-se de uma decisão simples. Trata o presente processo da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 97, o processo do senhor Beroaldo Rufino da Silva, prefeito à época do município de Jundiá. Foi exarada a decisão simples, as folhas 107 e 108, no dia 12 de maio de 2011, na qual o gestor foi multado no valor de R$ 810,50, equivalentes a 50 UPFAOs, para que a recolhesse até o dia 6 de junho de 2011, por ter descumprido a diligência 749 de 2009, as folhas 98. O gestor, à época, foi comunicado da multa através do ofício 98 de 2011, do FUNCONTAS, expedido no dia 20 de maio de 2011 e recebido naquele órgão no dia 24 de maio do mesmo ano, como demonstra o AR anexo às folhas 116. O gestor, à época, postulou recurso de reconsideração nesta colônia da casa no dia 14 de junho de 2011, que gerou o processo 8342 de 2011, outro processo anexo à prestação de contas, justificando o descumprimento da supracitada diligência, solicitando inclusive prorrogação de prazo até o dia 23 de junho de 2011 para cumprir de sua interesse, conforme demonstrado nas folhas 2 e 3 do processo já referido. Além disso, comprovou o pagamento da multa aplicada, conforme folhas do processo 8342/2011. Através de decisão simples exarada por este egrégio Tribunal de Contas no dia 16 de agosto de 2011, fora concedida prazo de 15 dias para o cumprimento da diligência, ou seja, o sancionamento por descumprimento do prazo foi pago e automaticamente é dado aquele prazo regimental de mais 5 dias. O gestor, verificando a dificuldade naquele exíguo prazo em cumprir, solicitou mais 15 dias e esse tribunal aqueceu ao seu pedido durante mais 15 dias para cumprimento da referida diligência, não cumprida na sua integralidade anteriormente. Tendo tomado ciência, através do ofício 382/2011, da Presidência, no dia 5 de setembro de 2011, conforme também consta nos autos, conforme a R do processo 8342. Ocorre que, mesmo com a concessão do novo prazo, a diligência continua sem atendimento até a presente data. Face às circunstâncias acima expostas, entendemos que o gestor, em apreço, descumpriu a norma legal vigente, não atendendo a diligência requisitada conforme disposto no artigo 2º e seu parágrafo 1, artigo 38, inciso 2º, a linha G, artigo 25, parágrafo 2º, inciso 2º e artigo 48, inciso 4º, todos da Lei Estadual
5.604,94, que é a lei orgânica desta Casa. Nestas condições, decide o Tribunal em aplicar multa de 300 subfavos pela reincidência, né? Pelo não cumprimento da diligência, aliás, reincidência não cumpri-la, e de acordo com a portaria GCF número 470 de 2011, publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas, edição de 29 de dezembro de 2011, equivale a R$ 5.181 ao senhor Beraldo Rufino da Silva, prefeito e gestor à época do município de Jundiá, Alagoas, em conformidade com o que dispõe os artigos 45 e 48, inciso 6 da Lei 5.104/94, lei orgânica desta Casa, complementado pelos artigos 213 e 207, inciso 6 do regimento interno, também desta Casa. Além do artigo 3º, inciso 6 da Resolução Normativa número 1 de 2003 e da Decisão Simples de 12 de maio de 2011, item B, parte final. Remeter o processo ao FUNCONTAS para ciência e cumprimento da deliberação contida. Alertar o gestor de que o não pagamento da multa aplicada no prazo fixado implicará em comunicação à PGE para posterior ajuizamento da ação executiva. Retornado o processo ao gabinete do relator, após ultimadas as providências acima, é como voto, Excelência. A palavra do Ministério Público para se manifestar. Senhor relator, pelo que eu pude compreender do voto do relator de Vossa Excelência, o gestor ele sonega informação pela segunda vez dessa corte. Ele foi multado a primeira vez, o senhor conferiu o prazo de 5 dias, ou melhor, já havia o prazo previsto, o colegiado deferiu um novo prazo de 15 dias, ele novamente não entregou a informação e agora está sendo aplicada a multa por reincidência. Reincidência e o processo retornando a fechamento da situação, logicamente essa multa vai estar junto das suas prestações de contas, vai ser apreciada em conjunto pela falta de informação, mas é isso mesmo, porque o prazo na primeira multa, a lei e o regimento se dá esse multa pelo não cumprimento do prazo e, além disso, além da multa que tem que pagar, ele tem 5 dias para mandar a documentação, sob pena de a multa agravar, que foi o caso. E nesses 5 dias, ele viu a possibilidade de cumprir. Então, ele solicitou ao tribunal que concedesse ao invés de 5 mais 15. O tribunal, vendo a boa-fé, presumindo a boa-fé, concedeu esse prazo. E após esses 15 dias, então ficou caracterizado que ele não cumpriu a diligência da sua interesse. O que preocupa é que provavelmente ele não deve cumprir novamente essa diligência, né? O processo 98. Mas, não obstante isso, a prestação de contas ela deve prosseguir, obviamente, após o seu trâmite via FUNCONTAS, né? Que vai fazer a cobrança dessa multa, mas que será dado com continuidade, até porque Vossa Excelência determina que o processo retorne ao seu gabinete. Né? Então, o Ministério Público se manifesta favorável nos termos da proposta do conselheiro Anselmo, destacando, né, que é um ato realmente grave, uma prestação de contas de 98, uma reincidência. O processo é de 98, a prestação de contas é de 97. 97, né? Ou seja, nós temos aí 14 anos, é isso? 14 anos ou mais, quase 15 anos. Bastante tempo. O gestor não apresenta o documento necessário. Realmente é um ato é um fato que deixa o Ministério muito preocupado, né? Até porque depois de 15 anos agora, até para se conseguir... Sim, pode falar. Se conseguir essa documentação, tudo é realmente difícil. Mas o Ministério faz voto de que essa penalidade aplicada pelo colegiado, né, conforme a proposta, que se dê prosseguimento até mesmo para verificar qual vai ser a providência no âmbito da prestação de contas, porque, no nosso ponto de vista, isso deve ser reprimido de modo veemente, né? Veemente. É uma coisa assim que é absurdo, é um desrespeito total com esta corte, se quer se apresentar as informações. Então, a proposta do Ministério Público é no sentido de acolher, né? Ou melhor, é no sentido de propor o acolhimento pelos demais conselheiros da proposta do conselheiro Anselmo, e é o parecer. Muito obrigado. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Sim.
Com a palavra do doutor substituto Sérgio Marcelo. Conselheiro Anselmo Brito, esse processo se refere à prestação de contas do prefeito referente ao exercício de 1997, é isso? Exatamente, Excelência. Tá, e aí está se aplicando uma multa nesse processo por não atendimento à diligência do tribunal, é isso? Sim, Excelência. Tá, obrigado, Excelência. Só essas dúvidas. Continua em discussão. Em votação. Conselheira Rosa Pichai. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Maria Freire. Com o relator, presidente. Auditor Sérgio Marcelo. Excelência, em razão do entendimento deste conselheiro substituto de que nesse processo de prestação de contas de prefeito, o tribunal deve se pronunciar apenas através de parecer prévio, conforme foi discutido aqui amplamente na última sessão deste egrégio Tribunal Pleno, eu voto contrário a essa decisão, por entender que não cabe aplicação de multa nesse tipo de processo. É isso, assim. Excelência, antes de finalizar a votação, eu queria prestar esclarecimento. O primeiro é de ordem processual. Este processo, apesar da prestação de contas ser de 97, o corregedor da casa, na época, exatamente em 15 de abril de 2008, que era o conselheiro Eustáquio Toledo, com a aposentadoria do conselheiro Zé Alfredo, ele redistribuiu este processo, ainda sem nenhuma decisão a respeito. Então esse é um daqueles processos que, claro, como entramos no lugar do José Alfredo, da herança que nós recebemos, processos antigos. Acredito que de prestação de contas é o mais antigo que consta no meu gabinete. Quanto à questão da situação colocada pelo conselheiro Sérgio Marcelo, é bom que eu preste os esclarecimentos. Vejam só, Excelência, eu entendo e concordo com o conselheiro Sérgio Marcelo que em parecer prévio não se aplica multa e não se imputa débito, está corretíssimo. Agora vejamos até uma questão mesmo da técnica e do procedimento do tribunal. Quando chega a prestação de conta aqui na casa, é instaurada uma relação jurídica, é o processo. Então instaurou-se o processo, está configurada a relação jurídica, onde passa a atuar o tribunal. Esse processo ele tem um procedimento. Então vejam bem, a minha decisão não é uma decisão definitiva, embora a gente pode até interpretar que o parecer prévio, em última análise, acaba sendo uma decisão deste tribunal, mas não decisão no sentido que tem nos nossos normativos, que julga. Não, tudo bem. Agora vejam só, eu não estou multando em parecer prévio, eu não estou elaborando um parecer prévio. O parecer prévio ainda virá. É mero procedimento dentro do processo. Então eu vou repetir novamente o que falamos na sessão passada, até para a gente sair de vez, e isso evite acontecer no pleno, porque vejam só, se o gestor ele é obrigado a cumprir o prazo, não cumpre, é evidente que ele tem que ser apenado. E essa apenação dentro do processo ou em outro processo, se for em outro processo, vai vir para o processo originário, tem que vir, porque vai fazer parte do processo que cuida da prestação de contas, que vai culminar com o parecer prévio. E além do mais, a multa aplicada, ela não é uma multa decorrente de fato observado em parecer prévio, não é uma multa também decorrente de débito, que se verifica também não em parecer prévio. Sim, quando é decorrente o débito e a multa do débito, realmente tem que se abrir um novo procedimento, porque é fato que em parecer prévio o tribunal não julga, ele apenas dá a sua impressão, parece ser comumente falado. Então eu acredito ainda que a sistemática adotada por nós
a nossa interpretação é que mais perto chega dos nossos normativos. É só esclarecimento e excelência. É isso, estou satisfeito. Conselheiro substituto Alberto. Então, Excelência, prestar alguns esclarecimentos aí. Procedimental. Veja só, o Ministério Público entende, assim como foi levantado pelo próprio conselheiro Anselmo na sessão retrasada, para que seja seguido o regimento interno no tocante à ordem de julgamento, o Ministério Público entende que os debates, as discussões, elas devem preceder o julgamento, muito embora o regimento não vede que haja a manifestação dos conselheiros posteriormente. Mas o Ministério Público entende que esse debate deve preceder essa votação, até porque questões novas sendo suscitadas, até o Ministério Público pode se manifestar. Esse é o entendimento do Ministério Público, que, iniciada a votação, muito embora possa haver a modificação do voto do relator, ou possa haver até um comentário de um e de outro, mas partir para um novo debate durante o julgamento, o Ministério Público entende que não é o procedimento mais adequado. Então, apenas gostaria de registrar isso, não obstante entenda que sejam válidas essas discussões, mas apenas como foi, digamos assim, censurado em uma determinada oportunidade com relação à obediência, essa questão de ordem por um descumprimento procedimental, não estamos entrando no mérito da discussão, é que o Ministério Público gostaria de fazer esse registro, inclusive que se fosse registrado em ata. Era só isso que eu tinha manifestado. Vossa Excelência está com razão. Houve um momento da discussão, já estava no momento da votação. Conselheiro Alberto, sobre o processo. Eu já manifestei, concordo integralmente com o relator. Bom, Presidente, questão de ordem também. Para a discussão já... Excelência. Não, mas tudo bem. Mas quando o conselheiro Anselmo Brito pediu a palavra, já estava em julgamento. Então, Vossa Excelência... Tudo bem, Vossa Excelência concedeu a palavra ao conselheiro... Mas eu já acabei de acatar aqui ao Excelência. Excelência. E aprovado por maioria com voto discordante do conselheiro Sérgio Maciel, este processo. Excelência, eu queria só Com a palavra ao conselheiro Anselmo Brito. que fique registrado em ata que eu realmente rendo minhas palavras ao Ministério Público, retiro o que eu disse na questão da votação, o momento era impróprio, mas quero então confirmar o que foi dito por mim na sessão passada, inclusive lida aqui em ata. Realmente o Ministério Público tem razão quanto a isso. Realmente o conselheiro Sérgio voltou e eu acabei pedindo a palavra e é normalmente inoportuno, mas quero que isso seja registrado, mas quero também que conste que minha posição é a mesma da sessão passada. Obrigado, Excelência. Ainda tem processo, Excelência? Pela ordem para relatar o conselheiro substituto Sérgio Maciel. Excelência, eu não tenho pauta para essa sessão de hoje e gostaria de informar que isso decorre em razão, inclusive nas duas últimas sessões também não trouxe processo para relatar, mas que isso decorre especialmente de uma situação encontrada lá no nosso gabinete em relação aos processos que boa parte não está instruída, no meu entendimento, conforme prevê o regimento interno, concedendo especialmente ao responsável ou ao interessado a parte no processo para se manifestar em relação, especialmente, à aplicação de multa quando lhe é imputada alguma irregularidade. Então, eu estou providenciando isso na maioria dos processos e a minha assessoria também está trabalhando em relação a esses fatos, não só como oportunizando, né, ao responsável o oferecimento do contraditório, né, mas também solicitando em alguns casos diligência e audiência também. Então, em razão disso, nessas duas últimas sessões e nesta atual, não trouxe processo para relatar. Era isso, senhor. Registrado, Vossa Excelência. Terminada a ordem do dia, está facultada a palavra às senhoras, senhores, conselheiros e ao doutor do Ministério Público. É sua palavra, senhor presidente. Uma palavra, doutor Ricardo. Inicialmente, apenas fazer as boas-vindas a Vossa Excelência, neste final que retoma hoje os trabalhos,
e espero que descansado e mais tranquilo. E aí eu apenas gostaria de colocar aqui um questionamento a Vossa Excelência relativo à questão do sorteio, que foi definido na sessão passada, que hoje seria feito sorteio em relação aos entes da administração indireta do Estado que serão fiscalizados. Como o trabalho já vem sendo conduzido para o encerramento da sessão, aí o Ministério Público coloca essa questão, se realmente seria feita essa votação hoje ou não. Será feito? Então era só isso, senhor presidente, que eu teria a manifestar. E apenas fazer um pedido a Vossa Excelência que, se possível, encaminhasse também a relação que a diretoria tem dos entes que compõem cada grupo, que nós não temos. Nós temos a dos municípios, temos a da administração direta, e eu acredito que a integral atualizada da administração direta nós não temos. Aí, se for possível, depois encaminhar lá para o gabinete, eu agradeço a Vossa Excelência. Muito obrigado. Com a palavra, a conselheira Rosa Pinheiro. Em relação ainda ao sorteio que foi realizado na sessão anterior com relação à relatoria desta conselheira, foi sorteado o órgão estadual Secretaria de Pesca e Agricultura. E tomei conhecimento que hoje são 2 secretarias distintas, possuem 2 gestores. E eu gostaria que fosse verificado se realmente é assim que acontece e como será procedida a inspeção, se na Secretaria de Agricultura e de Pesca, ou se como será feito, porque foi sorteado um órgão por relatoria. E com relação a que está sob a minha responsabilidade, está pairando esta dúvida com relação... Estou sendo informado agora que são 2 secretarias, aí fica a critério de Vossa Excelência qual será que Vossa Excelência deseja que seja feito, já que houve o sorteio, a agricultura ou a pesca? Não faço a menor... Tanto faz. Como que seja feita na agricultura? Definido. E será sorteado na próxima. Solicito aqui que seja feito o sorteio. Ajuda aí, já. Grupo 1, conselheira Maria Cleide, Casal, IMEC. Você está acima do presidente. IZP. Eita, Fundo de Previdência de Maribondo. Fundo de Previdência de Paulo Jacinto. Fundo de Previdência de Quebrangu. Fundo de Previdência de Boca da Mata. Fundo de Previdência de Mar Vermelho. Fundo de Previdência de Atalaia. E Fundo de Previdência de Viçosa. Pode chamar alguém. Assessora para tirar. Fundo de Previdência de Atalaia. Grupo 1, conselheira Maria Cleide, Fundo de Previdência de Atalaia. Só uma questão de ordem. Sim. Sem querer abusar. Porque na sessão passada eu imaginei, pelo menos o que foi dito, aí até os senhores conselheiros podem me corrigir, que o sorteio dos municípios incluía o do legislativo e os fundos, né? Pelo menos isso foi dito. Mas caso não tenha sido isso, apenas para que seja claro, que fique definido que realmente não foi o que foi sorteado, porque imaginamos que na sessão passada tenha sido sorteado o município como um todo, e a administração indireta seria a administração indireta daqui do Estado, né?
Pelo menos é o que ficou, exatamente, é o que pareceu que ficou ao Ministério Público. Até porque, já que se há um custo no deslocamento do servidor que vai ao município, ele já faria apenas essa... concordar com Vossa Excelência, mas eu não sei o que foi decidido. Eu gostaria de ouvir os conselheiros. Conselheira Rosa Albuquerque, sobre o assunto aqui, que o Ministério Público realmente é a pertinência de que desloca um servidor para fazer inspeção no município, que faz o município e a Câmara de Vereadores, e por que não os fundos de previdência ou qualquer outra autarquia ou fundação que tenha um município. O município, eu acho que ficaria com a DEFAFON, apesar de, quando chegar, ter a opinião também da DEFAZENF, porque a DEFAZENF é justamente para a fiscalização, que foi criada com essa finalidade à época, para a fiscalização, sim, daqui dos órgãos estaduais. Mas eu não sei o que foi decidido anteriormente, apesar do doutor procurador me merecer fé, mas eu não sei o que foi decidido aqui. Gostaria de ouvir a opinião da conselheira Rosa Albuquerque, da conselheira Rosa, do conselheiro Anselmo e dos demais, os auditores substitutos, Sérgio e Alberto. Conselheira Rosa. Conselheiro, se o pessoal disponível do tribunal para fazer a inspeção em cada município, se for possível, no mesmo período, fiscalizar tanto a Câmara quanto os fundos, quando houver nenhuma objeção. Inclusive, Excelência, veja que nessa disponibilidade de fazer tudo isso lá, imagine mandar uns para fazer as inspeções, depois mandar um outro só para fazer essa inspeção. Aí é que não tem disponibilidade, não de pessoal, sim de pessoal, não de outra ordem, mas sim do pessoal que compõe as diretorias, segundo os próprios diretores têm nos informado. Vossa Excelência, De acordo. Conselheira. Seria feito junto com as inspeções dos municípios. O que for município. Que for de fundo previdenciário. Fundo previdenciário, o que compor, que for do município, o fundo, Faria autarquia, fundação. Certo, eu acho que seria mais viável, presidente. Como sempre foi. Sempre existiu aqui no tribunal. Conselheira Anselmo. Nossa, inteiramente de acordo, até para a economia que vai trazer ao tribunal e ganho de tempo. Ganho de tempo da economia e também do pessoal disponível. Perfeitamente. Auditor Sérgio. Também os demais conselheiros. Auditor Alberto. Também acompanho. Agora, deixa eu fazer um registro, que quanto à Prefeitura do Maceió, eu acho que isso já não seria pertinente. Só isso, né? Porque é município, né? Mas sendo a capital, eu acho que é inviável operacionalmente. Só isso. Será aceito que realmente tanto tira os municípios do interior. Exatamente. Que sejam tirados da Grupo 1, conselheira Maria Cleide, IZP. Instituto Zumbi dos Palmares. Presidente. Desculpe, Excelência. Realmente, inclusive na hora que o conselheiro Otávio lia, acho que foi o conselheiro Otávio, foi. A secretaria que estava sendo sorteada, ele falou Secretaria de Pesca e Arquitetura, mas na realidade não nem é Pesca e Agricultura como nós pensamos naquele instante. É Secretaria de Pesca e Aquicultura. Aquicultura. Então, na realidade, a secretaria que foi sorteada foi essa. Então, deixar os peixes. Então, continua a pesca. Deixar os peixes e as abelhas serem confirmados. Não, mas não é apicultura, é aquicultura. A apicultura é com as abelhas, mas a aquicultura está bem. Então, que seja a secretaria. Isso, a de pesca. São dois homens ou um homem? Não, é um só. Pesca e Não, falando solteiro. Já não bateu.
Grupo 2, conselheira Rosa Albuquerque, FEMAC, SLUM, SMTT, CIMA, IPREV, Comarp, IMA, ASAL, Algás, DETRAN e LIFAL. SLUM. É. Cadê o envelope? Secretaria? Presidente, envelope da consideração Brito, todos os órgãos são municipais. Todos os órgãos dessa relatoria são municipais. São fundos? Fundos Coruripe, Teotônio de Vilela, São Sebastião, Taquarana, Coité do Noia, o SAI de Penedo, Das secretarias de Estado que compõem o grupo de consideração, o Brito não tem nenhuma que tenha. pelo menos aqui não foi. Os fundos foram ontem. Meu arquivo órgão estadual. Não, mas ele está perguntando assim, o presidente está perguntando se na secretaria não tem nenhuma autarquia ligada à secretaria de relatoria dele. Ah, certo. Eu tinha os fundos, né, ligados à secretaria, e no sorteio já ficou vinculado, seria tudo, né? Então, teria que se rever, né, numa nova divisão de tarefas para que as estaduais fossem divididas, né, novamente, contemplar. Porque foram modificadas anterior. as secretarias, agora sabemos que era agricultura e pesca, passou a ser pesca, tinha indústria, comércio e planejamento que ficou de desenvolvimento. Então, com esse novo quadro que tem aí, a gente poderá, numa outra oportunidade, juntar e fazer, juntos a gente fazer uma nova divisão equitativa, porque uns podem ficar sobrecarregados, outros sem nenhum, como é o caso do conselheiro Anselmo de Trabalho. Uma oportunidade, desde que houve essa modificação na estrutura do Estado, a gente fazer também pois nós somos. Excelência, eu, na verdade, lembro que no sorteio exatamente das relatorias no final do ano, eu fui agraciado com um Produban, que é um banco estadual em liquidação, sociedade de economia mista. Hoje, parece-me que incorporado ou responsável, se não me falha a memória, é o próprio gabinete civil, mas a sua origem é uma sociedade de economia mista e que está em liquidação, ela não foi encerrada. Então, acredito que, como só me resta essa, eu acho que a Produban. Seja feita a consideração do Produban. A liquidação do Produban. Terminado já. A jornalista ficaria do lado da presidente.
Grupo 4, conselheiro Cícero Amélio. FAP, CARP, ADEAL, IDERAL, FCEPA, FUSAL, ANGESP, FUNDEC, FUNDAC, FIDAM, FIPLAN, ITERAL, PASEAL Saúde e FUNTED. FAP, conselheiro Cícero Amélio, FAP. Grupo 5, conselheiro Flávio Lessa. Grupo 5, conselheiro Flávio Lessa, só tem dois órgãos. Seria a UNCISAL e a UNEAL. Grupo 5, UNEAL. Grupo 6, conselheiro substituto Sérgio Maciel. No grupo 6, ITEC, CEPAL e AFAL. Sorteado AFAL. Terminado o sorteio, passo a palavra às senhoras, senhores, conselheiros e o doutor do Ministério Público. Com a palavra a conselheira Maria Cleide. Quero apenas dar as boas-vindas ao nosso presidente que está de volta, que chegue gozando de saúde e que seja muito bem-vindo, que é um prazer enorme tê-lo aqui de volta e desde já desejando saúde plena em todos os momentos, essa continuidade nesses trabalhos que realmente está difícil, mas com certeza Vossa Excelência tirará de letra. Seja bem-vindo. Mas o rio só chega ao mar contornando as dificuldades. E iremos fazer assim, Excelência. Com certeza. Continua facultada a palavra. Senhor presidente, eu me uno às felicitações de boas-vindas de todos os colegas do Ministério Público que já se pronunciaram com relação à volta de Vossa Excelência a este tribunal e aos trabalhos aqui no Pleno. Seja bem-vindo, com boa saúde e com as bênçãos de Deus. Muito obrigado. Continua facultada a palavra. Presidente, Com a palavra. também queria me juntar às palavras das conselheiras, ver que o semblante do senhor chega a estar outro, né? Isso é ótimo, mas como diz o ditado, né? General no quartel quer serviço. Então eu vim solicitar ao senhor, fiz a solicitação ao conselheiro Cícero, mas eu entendo, ele se sentiu como interino, né? Ele achou que não deveria encampar isso. É que houve um debate, não um debate, mas houve uma explanação a partir de uma solicitação do conselheiro Anselmo, conselheiro Otávio, da AL Previdência. E nós verificamos
que, afinal de contas, que há um problema de Estado, né? E a minha solicitação com Vossa Excelência é justamente no sentido do Vossa Excelência liderar essa adequação, entendeu, para os demais poderes do Estado e o órgão independente como o Tribunal de Contas, da questão da Previdência, porque essa questão ela está impactando tanto o Estado em si, inclusive nós vimos aqui que o Estado está, digamos assim, por uma liminar, ao pé da letra, por um fio, para a questão de recebimento de convênios, né, voluntários, etc., da União, e também impacta o nosso próprio tribunal, por uma questão da despesa de pessoal e tal, que nos liberaria para fazer um concurso público, readequação de salários, uma série de coisas. Então eu solicito a Vossa Senhoria que, já que o senhor, além de ser o presidente do tribunal, o senhor tem um histórico, o senhor tem trânsito livre em todos os poderes, órgãos, né? O senhor tem uma experiência incrível, que liderasse iniciasse essa liderança, para resolver essa questão. Doutor Alberto, doutor auditor, pode ter certeza que todos os esforços serão demandados por este conselheiro, que atualmente está presidente. O conselheiro Anselmo é testemunho de quanto nós, juntos com o conselheiro Isnaldo e o conselheiro Otávio, já fomos à Assembleia Legislativa para tratar sobre esse assunto em diversas oportunidades, e que iremos. Eu não estava aqui no dia eu estava de férias quando o diretor-presidente do presidente aqui esteve, mas juntos depois conversaremos sobre isso. Aqui hoje uma das primeiras determinações que eu fiz antes de sair, já cobrei já hoje, que seria aquele repasse dos funcionários que tem alguns conselheiros, como é o caso do conselheiro Anselmo Brito, dos auditores e de outros funcionários, para que a gente de imediato, já cobrei do diretor-geral e do diretor financeiro já hoje, para que a gente efetue o pagamento. Então, o tribunal, cumprindo a sua parte, como também participando com outros poderes para que seja adequado isso que Vossa Excelência aqui falou. Pode ter certeza que iremos cuidar juntos de tudo isso. Porque isso não é um problema só de um. E não é um problema do conselheiro Luiz Eustáquio, não é um problema do conselheiro auditor Alberto, não é um problema de qualquer conselheiro, não é dos funcionários desta casa, e sim do Estado de Alagoas. E como alagoano que dediquei a minha vida quase inteira ao serviço público, alagoano, dirigindo sempre algumas secretarias e tendo a oportunidade de servir ao meu povo, continuarei servindo. Continua com a palavra dos senhores conselheiros. Com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Excelência, já eu cumprimentei e quero só reiterar as boas-vindas. Muito obrigado. Acho que, conselheiro, muito obrigado. Eu agradeço as boas-vindas, agradeço as palavras carinhosas me desculpem os marmanjos, mas das duas queridas conselheiras, senhoras Rosa Albuquerque e Maria Cleide, aos senhores conselheiros Anselmo Brito, Sérgio Maciel e Alberto, ao meu querido e dileto amigo, doutor procurador Ricardo Schneider, por essas boas-vindas. Agradeço a Deus de estar voltando aqui com toda a saúde, a pleno vapor, e contornar todas as dificuldades, que sabemos sim que haverá sempre dificuldades. A vida é uma busca constante pela felicidade, pela perfeição, e a gente está pronto para isso. Por isso que já no estágio da minha vida ainda estou aceitando esse desafio, e o desafio de frente, nunca correndo, indo lá. Mas gostaria de, antecipadamente, como amanhã é o dia do amigo, apesar de alguns ainda receberem algumas mensagens minhas, já gostaria de desejar às minhas duas queridas amigas, e aos meus queridos amigos, as duas amigas conselheiras, aos meus amigos conselheiros, ao meu amigo procurador. Aqui é o diretor-geral, a quem eu quero desejar neste dia de amanhã a todos os funcionários desta casa, na pessoa do nosso diretor-geral, um feliz dia do amigo. E que Deus nos ilumine, que dê muita felicidade. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.